No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre significado. O quanto que o significado gera nossa produtividade com sentido. O quanto que a ausência de significado pode gerar procrastinação. Nada na vida tem significado a não ser o significado que você dá para as coisas que acontecem no seu dia a dia. É essa reflexão que nasceu esse vídeo. Um aluno, após a palestra, perguntou para a gerente de RH: o professor vai almoçar aqui? E ela falou: sim. Será que eu posso almoçar com vocês? Porque eu gostaria de refletir com ele esse estufo, essa reflexão que ele comentou no vídeo não, na palestra. Nada na vida tem significado a não ser o significado que você dá para as coisas. Muito bem, nós fomos almoçar e ele, assim, estava ele e mais duas pessoas da área de gestão de pessoas, e ao iniciar eu falei assim: professor, desculpe atrapalhar o seu almoço, mas durante a palestra você falou que nada na vida tem significado a não ser o significado que você dá para as coisas. E isso começou a gerar conexões na minha cabeça, tudo isso. Um jovem de 28 ou 29 anos, sim, jovem, tá? E ele começou a falar, eu falei assim: mas professor, o que isso impacta? Porque eu estou passando por uma mudança, uma transição de carreira e estou percebendo que eu estou procrastinando nessa questão, né? E ele falou assim, com as pessoas da área de gestão de pessoas, e ele até olhou e falou assim: e ela sabe que eu estou passando por isso. E ele contextualizou, porque a empresa, vamos contextualizar, a empresa abre periodicamente movimentações internas. Então a pessoa ela se candidata para isso, para que ele ou ela também possa passar por todo o processo e fazer as suas movimentações internas na organização. E ele comentou que já tinha compartilhado com a área de gestão de pessoas essa sua vontade, e a oportunidade anterior de movimentação, onde foi aberto todo o processo, ele não se candidatou. Mas depois ele ficou reclamando, poderia ter feito isso, não sei o quê, tal. E ele falou assim: nossa, Ueda, será que isso tem a ver com o significado que eu estou alterando? Aí eu falei assim: mas me fale um pouco mais nesse processo. Ele falou: olha, eu achava, porque ele falou: olha, já atuo nessa área há algum tempo, e eu trazia um significado para mim que se eu fizesse a aplicação, eu estaria traindo, né? Os meus amigos, né, da área, tudo isso. Mas eu percebi que é a cultura também da organização que permite essa movimentação e que não tem nada a ver essa questão de eu trair as pessoas. Eu falei: mas de onde nasceu isso? Aí ele falou: é porque meu pai, ele mostrava a carteira de trabalho dele e falando assim: eu 35 anos, eu só tive dois empregos e sempre trabalhando. E ele falou: eu fiquei com esse modelo mental. Eu falei: eu também, meu pai também foi a mesma coisa. Quando eu iniciei a minha vida profissional, ele também falou: eu tenho orgulho aqui, minha carteira aqui, não tem tanta coisa, só tive também 2 movimentações. Ele falava: tive 2 empregos, tudo isso. E aqui, olha como impacta o significado. Ele trouxe para mim, né? Ele falou assim: é isso o significado? Eu falei: sim, são esses modelos mentais que ou a gente traz como crença, como valores, que impactam também o quanto que a gente pode desenvolver o propósito e a produtividade. Porque ele comentou, ele falou assim: Ueda, eu estou percebendo que a minha produtividade, ele falou: eu não recebi esse feedback que a minha produtividade está diminuindo, mas eu sinto que eu poderia empregar mais as minhas competências. Essa foi a palavra dele. E eu falei assim: me fale um pouco mais sobre as suas competências. E ele trouxe a questão dos pontos fortes. Ele falou: olha, eu tenho uma habilidade muito já de feedbacks que as pessoas me dão, de trazer conexões e de fazer conexões também com as outras áreas, com outras informações. Ele falou: olha, eu saio da minha caixa, né, de técnico X para também entender as outras áreas. E eu fui, né, falando: olha, que legal, né? Ele falou, aí
a coordenadora de gestão de pessoas, até deu um toquezinho no meu braço e falou assim, fez assim: professor, você já está pensando em quantos pontos fortes ele está relacionando nessa conversa aqui. E eu fui falando, eu falei: olha, você já demonstrou aqui, você tem um ponto forte de uma escuta, de empatia, de fazer conexões, você tem uma curiosidade no processo. E ele falou assim: nossa, professor, eu tenho tantos pontos fortes nesse processo. Eu falei: tudo depende do significado que você dá para as coisas. Sabe quando a pessoa, ela está mastigando algo, ela para, então geralmente ela mastiga 5 vezes, dessa vez ela começou a mastigar 10 vezes, ele começou, aí eu falei: você está ruminando? Aí o pessoal deu risada: está ruminando? Ele falou: não, professor, estou fazendo conexões aqui, isso significa que isso é um ponto forte? Eu falei: sim, por quê? Muitas vezes seus pontos fortes são tão simples para você que você não repara. Eu tenho aqui nesse canal, a gente compartilha muito esses vídeos sobre pontos fortes, então se inscreva no nosso canal. O meu editor aqui, ele falou: olha, Ueda, cerca de 75% das pessoas que assistem o canal não são inscritas, então se inscreva. E aí ele deu uma parada, ele falou assim: Ueda, que interessante, eu vim aqui para conversar com você durante o almoço, para fazer conexão sobre o significado, se o que essa questão do significado tem a ver com essa minha transição de carreira que eu estou fazendo aqui, que eu vou... Até ele falou assim: não, agora abrirá, né, o novo processo de fazer a movimentação de áreas, então eu estava em dúvida se era esse significado, e é isso mesmo. Eu falei: é isso mesmo. E ele falou: então, Ueda, você está trazendo também algo que pode reforçar a minha autoargumentação, aí eu falei: seus diálogos, meus diálogos internos, para reforçar que os meus pontos fortes também são esses: curiosidade, escuta, empatia, fazer conexões com as outras áreas, que pode, com toda certeza, agregar valor para a área que ele vai aplicar, né? Fazer a aplicação, para fazer a alteração, né? Fazer a sua movimentação. Percebe o quanto que o significado que a gente dá para as coisas impacta na nossa vida? E isso vem ao encontro dos melhores livros que eu encontrei sobre explicação sobre significado. Eu comecei, quando eu fazendo a transição entre o primeiro livro e o segundo livro. O meu primeiro livro é A Competência Emocional Quanto Antes Melhor. Eu não sei se eu trouxe aqui, mas o segundo, tem aqui, ó. Esse é o primeiro livro, Competência Emocional Quanto Antes Melhor. É uma conversa das competências emocionais com os nossos aspectos de qualidade de vida, né? Qualidade de vida. O segundo livro, Liderança Positiva, eu comecei a pesquisar bastante sobre sentido e significado no trabalho. Por conta disso, que a nossa mentoria Virtus, ela é baseado em propósito de vida, é baseado na questão da produtividade com sentido, transcende, né, a produtividade tóxica. Por conta disso, o significado foi um estudo que quando eu tive acesso, principalmente nos estudos voltados ao condicionamento neuroassociativo, onde durante quase 5 anos, eu e minha esposa, a gente aproveitava aqueles feriadões. Eu era CLT ainda, pessoal, eu era CLT na vida executiva, mas eu já gravei alguns vídeos no canal. Eu iniciei a minha vida profissional com 15 anos em um banco. E nesse banco eu fui atuar na área de comunicação e tinha algumas atividades relacionadas a palestras, a treinamentos, né, que eles participavam do curso de integração, organizavam o curso de integração juntamente com a área de recursos humanos. Então eu tive acesso e lá iniciei todo o contato com educação corporativa, fui fazendo a carreira, fui para a carreira de executivo e tal, né? Depois eu fiz novamente a transição para retornar para essa área de gestão de pessoas, para a área de
palestras e treinamentos. Então, hoje a gente está falando de mais de 30 anos nessa atividade, nessa conversa com diálogos comportamentais, né? Por isso que eu falo que a transição de carreira ela é possível com processos, com estofo, com conhecimento, que você vai buscando e vai trazendo esse cenário também para dar afirmação, para dar significado que é possível você também atuar nessa área. Faz sentido? Então, quando a gente traz essa questão do significado, essa obra, que é da obra do Dr. Hall, Michel Hall, chama-se Liberte-se, que inclusive é da mesma editora Quality Mark, que são os meus 2 livros. O contato com esse livro foi muito interessante. Foi justamente quando eu lancei o meu livro Liderança Positiva, nós fizemos esse lançamento num dos congressos de recursos humanos. E nosso lançamento foi na editora, e aí a gente fez toda uma palestra e tal. E um dos livreiros, né, um dos profissionais que trabalhavam na editora, ou trabalha, ele falou assim: professor Ueda, tem um livro que o senhor vai gostar, né? O senhor vai gostar porque eu tenho recebido, foi muito bacana, eu tenho recebido também feedbacks de especialistas, de pessoas também da área de gestão de pessoas, né, sobre esse livro, que chama-se Estratégia para a Autorrealização. Esse livro ele é muito precioso porque ele vai fazendo também uma jornada relacionando questões de atitudes, competências, né, do chá, né, conhecimento, habilidade e atitude, e traz também questões muito reveladoras da sua experiência, tanto como acadêmico, tanto como professor e também como uma pessoa que estuda a estrutura das necessidades humanas de Abraham Maslow, né, sabe, essa hierarquia das necessidades humanas. E ele tem algumas reflexões que eu gostaria de compartilhar com você, sabe? Que eu fui lembrando durante a conversa com esse rapaz, que quando ele lembra que ele falou assim: nossa, Ueda, então isso tem a ver também com os meus pontos fortes, né, do que eu estou falando? Eu falei sim. E eu comentei com ele que eu tinha comentado lá na palestra que gerar significados era algo natural da nossa mente. Agora, gerar significados positivos já não era tão natural no nosso dia a dia. Não é por conta disso que a doutora Carol Dweck, do livro Mindset, que também a gente tem vários vídeos no nosso canal, então se inscreva, né, no nosso canal. A doutora fala sobre mindset fixo e mindset de crescimento. Então, gerar significados positivos que geram mindset de crescimento, ou ficar na zona de conforto, falando, não, eu já passei da idade de fazer as mudanças, isso também é uma oportunidade de a gente virar a chavinha. Então eu quero fazer uma conversa, e isso, da questão de gerar significado, eu tirei desse livro do Dr. Hall. Então vamos lá. Que você tem que criar significado é inevitável. Agora, que o que não é inevitável é criar significados positivos, favorecedores e inspiradores. Perceba, né? Sinta, ouça, veja, faça as conexões que, ao gerar significados através dos nossos pensamentos, a gente também processa sentimentos e emoções. Elas podem ser, ou os sentimentos podem ser fortalecedores ou podem ser enfraquecedores. Podem nos inspirar ou pode reter a nossa ação. A gente tem vídeos no canal que a gente trabalha bastante sobre as emoções positivas, o quanto as emoções positivas impactam nas nossas ações, o quanto os capitais psicológicos positivos estudados pelo Dr. Lutens, que são 4, né? Autoeficácia, a gente também tem vídeos no nosso canal, o estudo das 4 capitais psicológicos positivos: autoeficácia, resiliência, otimismo e esperança. Todos esses estudos foram realizados no ambiente organizacional. As 10 emoções positivas da doutora Barbara Fredrickson, ela fez o cenário de várias áreas, né, que ela foi trabalhando e foi fazendo as conexões. Então, o quanto isso vai impactando na nossa vida e o quanto isso vai gerando significado.
Agora, vamos observar como que a gente vai gerando, quanto isso vai gerando, porque nessa conversa com esse participante, ele falou, nossa, Ueda, o quanto que a gente não percebe que o significado fica no piloto automático, tá vendo? Então, é necessário que a gente perceba quais são os significados que a gente vai dando para as coisas. Os significados que você cria podem ser positivos ou negativos, saudáveis ou tóxicos, limitantes ou favorecedores. Quando a gente trabalha a produtividade com sentido, principalmente na mentoria Virtus, que é a mentoria que a gente trabalha com a filosofia do Ikigai Flow, com todos os pilares da inteligência emocional, das competências emocionais, com os estudos da liderança positiva, conversando com todos os cenários do movimento da psicologia positiva, dentre elas emoções positivas, pontos fortes, do Dr. Clifton e do Dr. Marcus Buckingham, você pode gerar limites ou você pode gerar coisas que te favorecem, ou você pode gerar uma produtividade tóxica que é prejudicial durante a sua jornada da sua vida. Hoje a gente pode falar bastante, né? Porque quando a gente chega aos 60 anos, a gente já praticou vários erros, né? De produtividade por produtividade, ir na conversa das outras pessoas, gerar porquês que de repente não é o seu porquê que você gera a sua produtividade, porquê que você quer aquela movimentação de carreira que você acha que é tão importante, porque naquele momento está gerando um significado. E se você ampliar o seu significado para outros significados, não apenas para o significado, entre aspas, né, de autorrealização, e às vezes pode ser um significado de ego, que talvez não seja um significado da sua autoestima, mas para que você possa compartilhar de repente as suas vitórias com as outras pessoas que de repente não são vitórias suas. Perceba por que o Dr. Hall trabalha, então, as necessidades do Abraham Maslow e traz o significado como algo tão importante, a necessidade de significado. Aqui veio ao encontro do Ikigai, porque quando a gente trabalha o propósito de vida, a filosofia do Ikigai, razão de viver, e traz essas 4 perguntas, parece simples, né? O que você faz bem feito? O que você ama ou tem paixão? O que isso pode contribuir para a sociedade? E o quanto isso pode gerar de recompensa ou reconhecimento? Olha lá, aí o pilar significado. Então, quando a gente traz essa reflexão, e foi muito bacana, eu agradeci esse jovem que está quase chegando aos 30 anos, segundo ele, fala assim, professor, estou ficando velho. É para que a gente possa também refletir o quanto o significado contribui para a nossa qualidade de vida. Porque quando eu escrevi o primeiro livro, eu estava na academia, né? Estava na universidade, estava assim, tendo o significado de gerar a minha carreira para a academia. Foi que eu percebi, o significado foi também tão importante, que a minha conversa com o mundo organizacional vem assim de muitos anos, eu respiro o mundo organizacional. A academia ela é muito importante como inspiração, como conexão para mim, para outros amigos que dão continuidade. Inclusive, já tenho vídeos aqui no nosso canal, né, que eu comento que às vezes tenho 2 amigos professores acadêmicos geniais, fantástico, né, tudo isso. Agora, a gente tem que perceber qual é o significado, onde que está. Nada na vida tem significado, a não ser o significado que você dá. Por exemplo, eu gosto muito de conversar com profissionais de várias áreas, né? Então, ultimamente, eu tenho conversado muito com profissionais da engenharia, múltiplas engenharias, tanto por conta da minha vida pessoal, né, da obra que eu estou fazendo na casa, e também de clientes que eu tenho na indústria, né, ou até mesmo na prestação de serviço, pessoas engenheiras que trabalham na área de TI, tudo isso, na área de software, desenvolvimento, o quanto que cada um vai dando significado para aquelas coisas. Então, se você é pai ou é mãe, começa a perceber, o educador, a educadora, perceba o significado que cada criança oferece também para as coisas que elas fazem, porque provavelmente existe uma tendência de sinais que geram para a gente,
pontos fortes. Lembra daquele rapaz que eu estava comentando com vocês durante o vídeo, que foi o que incentivou eu gravar esse vídeo na hora do almoço? E ele falou, nossa, professor, o que você está falando de conexão, de empatia, de escuta ativa que eu tenho, o quanto isso é um ponto forte, isso é um elemento para que eu possa aprimorar. Ele falou isso, eu posso aprimorar isso. Eu falei, me fale mais. Essa pergunta minha esposa adora, me fale mais, né? E ele fala assim, quando eu procuro livros comportamentais, porque ele é de uma área muito técnica e foi fazendo a transição agora para observar, olha como que é bacana, né? No mundo organizacional ele percebeu que ele tem uma habilidade de liderança. Ele até comentou, assim, muito bacana, e isso não foi durante a conversa na hora do almoço, que ainda dá tempo, né? Mas como eu fiquei 3 dias fazendo as palestras nessa organização, né? 3 palestras durante o dia e tal, durante a manhã e 2 à tarde. Então eu tive a oportunidade também de conversar com ele no almoço, no outro almoço. É muito bacana, você vai fazendo e ele foi trazendo outros amigos também para a gente conversar, porque é um assunto que as pessoas estão falando. Você provavelmente conhece gente, né, nessa questão de transição. Será que é isso que eu realmente gosto? Olha como que o Ikigai é muito importante, essa pergunta, né? Você tem gosto, mas o gosto também tem a ver com os seus pontos fortes, com os feedbacks que você trabalha. Por isso, começar com o que eu amo talvez não seja um significado muito válido para o do dia a dia, porque os feedbacks também nos trazem significado. Tá? Os feedbacks nos trazem significado no nosso dia a dia. E esse rapaz, no segundo almoço, ele falou assim, Ueda, nossa, o quanto que é importante essa questão de a gente observar os nossos pontos fortes, porque vai enriquecendo o meu significado para eu aprimorar o meu desenvolvimento. Aí eu comentei com ele, não é à toa que tanto no mindset de crescimento, tanto quanto no flow do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, o encontro entre pontos fortes, nossas competências com os nossos desafios, a aprendizagem é um dos pilares importantes. Na questão do mindset, do modelo mental, é a aprendizagem contínua. E nos pontos fortes, é a aprendizagem rápida. Então, na mentoria Virtus, quando eu falo isso, é muito legal, isso é muito, muito interessante. Pelo menos, recentemente, 3 mentorados falaram isso, né? Falaram assim, Ueda, quando você traz essa questão da aprendizagem rápida ou da aprendizagem contínua, isso é um incentivo também para a gente dar continuidade no nosso autodesenvolvimento. E isso contribui para a nossa saúde mental. 3 pessoas falaram isso, 3 mentorados falaram isso, e conversando também com uma organizadora de eventos, que eu farei a palestra nesse evento, ela falou assim, nossa, Ueda, como que é bacana a gente trazer as questões práticas do mundo organizacional, fazendo uma conversa científica também com os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, neurocientistas que trazem a questão da saúde mental, e a gente traz a prática. E essa conversa é genial, porque unindo a prática com a teoria. Então a gente vai trabalhando essas questões, então isso é muito bacana. Perceba o quanto que você dá de significado para as coisas. Surgem problemas, vamos conversar com o Dr. Hall, porque é brilhante esse livro. Surgem problemas quando os significados que você está vivendo são tóxicos e enfraquecedores, quando eles os aprisionam dentro de crenças limitantes. Alguns significados o proíbem da plena gama de emoções, experiências e possibilidades humanas. Aqui eu tenho que lembrar, na época que nós trabalhávamos como mentorados, esse foi um trabalho muito bonito que nós fizemos na Universidade de São Paulo. Alguns anos atrás, a universidade, a faculdade, né, de engenharia, a Politécnica, né, da Universidade de São Paulo, procurou a Faculdade de Economia e Administração para nós apoiarmos um trabalho que eles estavam desenvolvendo através da Associação
de ex-alunos, acho que era ligado me perdoem, tá? As pessoas que são da área, mas as nossas reuniões eram realizadas também na fundação, no Instituto Mário Covas, que não sei se era Instituto, bom, enfim, procuraram a Faculdade de Economia e Administração para que algumas pessoas, ou professores, ou as pessoas que estavam fazendo a pós-graduação, né, apoiassem o trabalho que alguns professores ou pessoas que já estavam no mercado de trabalho como engenheiros apoiassem os novos engenheiros ou as pessoas que estavam, os alunos, os engenheiros que estavam concluindo a sua formação. E na oportunidade eu tive o contato com 2 alunos, isso foram 3 anos que nós estivemos lá, com 2 alunos que estavam nesse processo de transição, um deles já graduado e atuando no mercado de trabalho. Então, nós trouxemos essa questão dos ambientes tóxicos. Eu, pelo menos, falei muito com ele sobre a questão dos ambientes tóxicos. E ambos falaram, né, que na universidade, é uma universidade de engenharia, a questão dos comportamentais, né, sobre inteligência emocional, não fazia parte, né, do currículo deles. E um deles, ele comentou isso, ele falou assim, Ueda, o quanto que o ambiente tóxico também impacta na nossa família, na sala de aula, e aí ele estava falando da organização, ele fez essa tríade, família, faculdade e organização. E o quanto que a gente leva dessas crenças limitantes para o ambiente organizacional. Ele comentou que ele é de uma família de grandes desafios financeiros, mas emocionais, sempre com grandes incentivos ao seu potencial. Uma história de vida muito bonita. Os pais fizeram todo um esforço para mudarem da casa mais próximo de uma estação de metrô, que ficava na jornada dele para chegar até a universidade, num dia bom que não tinha muito trânsito, cerca de 1h45, onde ele morava, demorava só de ele pegar a condução, né, o ônibus até a estação de metrô, tinha que pegar 2 conduções para chegar até a estação de metrô. Ele falou que demorava quase 2 horas, imagine, né? Então os pais se esforçaram para que ele pudesse, né, fazer toda a transição, tudo isso. Então para ele foi uma crença muito bacana. E ele falou que durante a universidade ele percebeu que tinha pessoas também que traziam, né, do seu ambiente ou familiar ou educacional uma série de modelo mental, ou dessa questão mais tóxica, ou uma produtividade. Aí eu já falava sobre uma produtividade com sentido, né? Ainda não tinha metodologia Virtus, era um trabalho que a gente estava iniciando, né, fazendo a conversa de toda a sala de aula para esse processo de estudos aí. E foi muito revelador, porque ele, particularmente, ele falou, olha, que a mentoria estava ajudando para ele lembrar, né, de toda essa questão dos ambientes produtivos, o que era o contraponto de um ambiente tóxico no mundo organizacional. Porque ele comentou que na empresa onde ele estava trabalhando, uma das primeiras palestras que foram realizadas foi algo ligado a essa questão de ambientes tóxicos. Então ele trabalhava com a engenharia, com projetos e desenvolvimento e tal, e como que ele poderia desenvolver cada vez mais um ambiente onde gerava um clima positivo. Foi por conta disso que ele decidiu, né, porque os alunos ou os mentorados escolhiam os seus mentores de acordo com o currículo, tudo isso. E também, da primeira ou segunda reunião, tinham também a oportunidade de existir. A gente ficou 2 anos, 3 anos juntos, né, assim, no total. E ele comentou, ele falou assim, eu observei através do seu currículo, né, que eu tinha que sair da caixinha, né, porque a questão técnica para mim estava muito bem resolvida, né, porque é uma das melhores universidades do Brasil, da América Latina.
Então ele comentou sobre isso comigo. E aí a gente começou a trabalhar muito os significados também nessa atividade. E é interessante porque essas conexões que a gente está fazendo foi essa conversa com o participante da palestra, que eu falei sobre nada da vida tem significado, e aqui uma experiência que a gente teve lá com esse rapaz, que ele foi observando o quanto que as crenças vão impactando, o quanto que a gente vai trazendo esses aspectos. Isso é libertador, pessoal. A questão do significado, eu falo que ele é um dos softwares nossos, né? Para nossa tomada de decisão. A qualidade dos nossos significados geram qualidades para a nossa decisão. Então, ter essa conexão, ele é muito importante. E esse rapaz foi muito interessante, esse engenheiro, porque ele foi utilizando os recursos da mentoria também para trabalhar o seu processo de liderança. Porque um dos motivos desse início desse trabalho de mentoria foi a velocidade de carreira desses novos engenheiros. Então estava tendo uma velocidade muito rápida, né, de movimentação de carreira. Para vocês terem uma ideia, a economia no Brasil estava assim impulsionada, então a área de engenharia estava sendo demandada. Então olha como que isso é importante, perceba, sinta, ouça a importância dos significados. E aqui eu quero compartilhar perguntas que podem auxiliar tanto para você ou pessoas que de repente você acredite que precise ouvir isso. Então, compartilha, compartilha. Qual é a qualidade dos seus significados? Sejam tanto nos seus significados no trabalho, quanto nos seus significados na sua vida. Segundo, o que é que você valoriza como verdadeiramente importante, que sente como altamente significativo? Aqui a gente traz as hierarquias de valores. Na mentoria Virtus, principalmente, onde a gente tem o tempo de conversar com o mentorado, a gente vai trabalhando as hierarquias de valores. Você relaciona aí. Quais são os seus valores? Uma pergunta que é bacana é: o que faz você tomar decisões, fazer escolhas? Lembra de algumas escolhas que você teve que lembrar? Falei, então, é família, é dinheiro, é sua religião, a parte espiritual, é a sua qualidade de vida mais biológica, é a sua qualidade de vida mais psicológica, sua qualidade de vida mais emocional, ou a sua qualidade de vida no trabalho? Esse é de onde nasceu isso. É da estratégia, ou da teoria, ou dos estudos da professora Ana Cristina Limon de França, uma brasileira, uma professora da Faculdade de Economia e Administração. É a teoria dela de BPSO, de qualidade de vida biológico, psicológico, social e organizacional. Aqui esqueci, né, a qualidade dos seus significados relacional, né, de relações de vida. Quanto que você dá de 0 a 10 para cada uma delas? Biológico, psicológico, social, organizacional. Porque não tem como eu separar, isso é genial da professora Ana Cristina Lima, não tem como eu separar vida pessoal e vida profissional, tem que ter um equilíbrio. Uma boa parte das pessoas que conversam com a gente sobre transição de vida ou transição de carreira, um dos gatilhos é a reflexão. Está tendo equilíbrio da minha vida pessoal, da minha vida profissional? Isso é impactante, porque quando a gente repara, porque talvez isso veio agora, talvez um dos porquês, veio agora, eu já estava fazendo conexões, mas para compartilhar com vocês, talvez a transição de carreira ou a transição de vida, né, porque impacta tudo, a gente está trazendo para os 30 anos, antes era 40, 50 anos, 40 anos era o gatilho, né? 30 anos você começava a perceber as coisas, os ganhos e aí as perdas, mas era dos 40, porque hoje as pessoas, e talvez você conheça, você seja uma dessas pessoas, estão fazendo essas reflexões com mais rapidez, porque está muito rápido o processo, né? Muitas informações. Então, o que você valoriza? Importante isso.
Porque quando a gente vai passando por uma ou duas, três transições, eu já estou na terceira transição de carreira aqui. E às vezes a transição de carreira ela é micro, ela vai, né, vai diminuindo, porque você vai também trabalhando as suas transições, né, ou sejam comportamentais ou de hierarquia de valores, o que você de repente naquele momento está tomando de decisões e não fica se auto-recriminando, e sim vai trabalhando um dos capitais psicológicos positivos, que é a autoeficácia, o quanto de autoeficácia você vai fazendo conexões, então, e o quanto você dá de significado. O significado é importantíssimo que você dá. Terceiro, como você representa isso como altamente importante. Isso é revelador. Isso está muito associado ao quanto que cada uma das suas decisões gerou as suas emoções. Quais foram as emoções que foram geradas? A gente toma as decisões, sim, por questões cognitivas, porque a palavra, os indicadores são cognitivos, né? Agora, o que você está sentindo naquele momento, qual a emoção e dar nome a essas emoções, ele é altamente significativo. E que significados você atribui a essas coisas? Então, para cada decisão que você fez na sua vida, o quanto que você dá de significado? Você adquiriu, por exemplo, algo, um instrumento para o seu trabalho, um livro, o quanto que você dá de significado. Isso é genial, eu gosto muito, agora eu lembrei, aqui em São Paulo nós tínhamos uma livraria Cultura, é uma das livrarias geniais, e era um espaço, assim, então você tinha muita, eu em várias, eu tenho vários clientes na região, na hora do almoço eu ia, comia rápido, assim, até muito interessante, o cursinho que eu fiz era muito próximo, então ainda existe lá ao lado uma casa de... ainda existe, é uma de vitamina, aí tem uma vitamina que ele mistura, açaí, era o meu almoço, para quê? Para ganhar mais tempo, para ir para a Livraria Cultura, né, porque tinha lançamentos, os próprios profissionais que trabalhavam, eles tinham essa questão da paixão pelo livro, então é isso, o quanto você atribui, né, então o quanto eu lembrei de livro para mim, né, o quanto que você atribui para um livro, quando você carrega um livro, quando você pode ter o empreiteiro aqui, ele com as maquitas, ele foi dando aula dos equipamentos, maquita, eu não conhecia pelo nome, mas ele falou, isso aqui tem mais pressão, você percebe o brilho, olha o significado, nada na vida tem significado, a não ser o significado que você dá, e quando você gera significado positivo para as coisas, você influencia positivamente as pessoas. Eu já gravei um vídeo, acho que eu já compartilhei um vídeo aqui para vocês, de uma pergunta que a gente fez fui chefe escoteiro, né? E a gente fez numa festa, a gente criou para os lobinhos perguntas. Pergunta para todos os adultos, você gosta do que você faz ou faz o que gosta? Aí o pessoal, quem criou essa pergunta? Foi o Eda, né? E tinha gente que falava não para os dois. E aí os lobinhos vinham assim, o chefe, tem esse aqui foi não, esse aqui deu sim para isso, né? Mas por quê? Nada na vida tem significado a não ser o significado que você dá, e talvez isso seja uma pista. Essa pergunta que a gente fez com os lobinhos lá, por que a gente foi trabalhando isso com os... Agora me fez eu lembrar, para que eles observassem, né? Porque no movimento escoteiro a gente tem as competências que a gente vai desenvolvendo, tem todo um processo de pedagogia, da questão dos ensinos, dos ensinamentos, né? Desenvolvidos no movimento escoteiro, para eles observarem cada um dos pontos fortes, porque é um estímulo para que eles ou elas possam desenvolver também os seus pontos fortes, suas virtudes. É um trabalho muito bacana. Deixa aí, se você conhece o movimento escoteiro, se você foi escoteiro, dê os brilhos dos olhos das pessoas. Vamos continuar aqui, ó. Construímos significados por meio de associar, avaliar e criar e editar. Olha, 4 questões. Eu associo. Lembra o rapaz que incentivou um dos vídeos? Não é esse vídeo? É esse vídeo. Que a gente vai gravando os vídeos assim. É esse vídeo que ele falou assim, Ueda, me fale um pouco dos significados, o que isso gera de significado, né? E eu fui falando, e ele foi fazendo as conexões, e isso também
ajuda, né? Está ajudando ele para fazer a sua aplicação, para fazer a movimentação. Então ele foi associando, então esse é um ponto forte. E é bacana porque ele falou assim, agora eu lembrei, ele falou que ele recebia feedbacks de 2 professores durante o ensino médio, ou ensino fundamental 2, que ele tinha essa capacidade de aguçar as pesquisas. Todos os trabalhos dele, que ele desenvolvia, trabalhos escolares, ele saía da caixinha, ele fazia conexões. É uma habilidade fantástica. É uma coisa que, para ele, é tão fácil que ele acha que não é um ponto forte. Para a gente, para mim, por exemplo, é algo que eu tenho que fazer muitas perguntas. Fala, Ueda, o que esse livro tem a ver com esse livro? Né? Por quê? Porque, de repente, ele foi estimulado, é um ponto forte dele, é um ponto forte da minha filha. Minha filha tem pai coruja, né? Pai coruja! Mas ela tem essa capacidade de conectar as coisas. Eu acho extraordinário nesse sentido, né? Tudo isso. Avaliar. Então, quando você consegue observar e fazer uma autoavaliação, não há autojulgamento, né? Quando você começa a avaliar uma nota de 0 a 10, o quanto que você pode fazer essas conexões, você vai criando conexões e você vai editando. É um processo muito legal. E aqui que é bacana, eu gosto muito dessa parte que ele fala assim, embora você possa pensar que isso é óbvio, é incrível como poucas pessoas fazem isso. A maioria das pessoas nem mesmo sabe que pode monitorar, regular e mudar seus significados. A capacidade que a gente tem de ressignificar também. Aqui é um dos pontos fundamentais que a gente também trabalha na nossa mentoria Virtus e também nas nossas palestras, workshops, e lá atrás que eu comecei a perceber o quanto o ressignificar é uma capacidade que a gente tem enorme para dar sentido para o nosso trabalho e para a nossa vida. E aqui eu quero conversar com vocês, né, nessa obra, nesse trabalho, nesse livro que eu escrevi sobre liderança positiva, que foi a grande alavanca para eu aprofundar a questão dos significados. Eu já, durante a pós-graduação que eu fiz de recursos humanos lá atrás, quando eu comecei a estudar bastante as necessidades humanas do Dr. Abraham Maslow, que muitos acham simplista dentro do processo, eu lembro que em uma das apresentações que eu fiz para uma empresa, foi também, sabe aqueles congressos regionais, assim, eu fui até o pessoal eu fui muito legal essa experiência. O pessoal que estava organizando, eu falei assim, mas professor Ueda, você vai falar desse tema tão batido, né, das necessidades humanas? Eu falei, vou, né? E aí eu fiz as conexões do trabalho, das necessidades humanas em 2 momentos, em 2 culturas, na cultura ocidental, no Brasil, e na cultura oriental, porque durante o estágio que eu fiz no Japão, eu tive acesso pelo menos, né, em 3 empresas lá, foi muito rápido o estágio, mas aí eu tinha também esse foco de observar as necessidades humanas de Maslow, o quanto que elas são universais, contudo elas são às vezes em graus diferentes, naquele foco, pelo menos onde eu tive o contato com jovens executivos, que foi uma das finalidades desse estágio. O segundo, que eu fui com a proposta de estudar a questão de franchise, né, de franquias, faz tempo, pessoal, né, tudo isso, e foi por conta disso que uma das empresas qual eu também exercia a área executiva também, foi na área de franchise, lá atrás e tal, e aí eu percebi o quanto, e aí durante a palestra que eu fiz, eu fui falando dessa questão da universalidade de Maslow e o quanto que impactava cada um deles, e o significado era algo diferente em cada empresa, em cada cultura. Lembra que o rapaz falou que o pai dele falava, a cultura é uma empresa só, ele falava, não vai sujar, meu pai também falava, não vai sujar a carteira, e hoje, movimentação faz parte, eu vejo amigos da minha filha falando assim, Ueda, já estou numa outra empresa, e vai no processo, por conta disto, que você gestor líder, a gente fala, é muito importante a gente criar também espaços de aprendizagem. E aqui eu tenho um capítulo nesse livro que eu falo sobre significado e sentido no trabalho, que é o capítulo 4. E eu fiz uma reflexão de 6 cenários de significados do trabalho.
sentido de vinculação, o quanto você se sente vinculado a essa organização. Esse aspecto é um fundamental, relacionamento com as outras pessoas, isso nos dá significado e sentido no trabalho. Eu particularmente, eu gravei um vídeo aqui nesse canal, falando sobre mudanças e um cartão de aniversário quando eu fiz 18 anos. E pessoas que até hoje eu agradeço a essas pessoas, né, que trabalharam comigo, ou o meu gestor também de gestão de pessoas, né, que também ele deu a oportunidade de fazer essa transição da área de comunicação para a área de treinamento, o quanto que ele tem esse aspecto de importância, né, de relacionamento com outras pessoas e ter algo que fazer, né? Esse gestor de gestão de pessoas que foi fantástico, o nome dele é Rivaldo, se ele estiver assistindo, a minha gratidão, que ele trazia algo tão importante de sair da caixinha. Então a gente desenvolveu a oportunidade de compartilhar livros, né? Compartilhar indicações de livros em todos os treinamentos e tal, workshops e tal. Evitar o tédio. O evitar o tédio é a gente trabalhar o mindset de crescimento. Aqui é uma conversa com o Flow, do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, que a gente também tem vários vídeos no nosso canal, onde a gente fala do Flow, porque o tédio é um dos indicadores que a gente não está no Flow, que a gente não tem a qualidade de experiência profunda, onde a gente não está engajado. Por quê? O tédio, conforme os estudos do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, tem um significado quando a gente tem pouco desafio e muita competência. Muitos pontos fortes que estão parados, estão diluídos na zona de conforto nossa ou da própria organização que não traz o ambiente, ou a sua área, o seu trabalho, que não desenvolve esse processo. A gente tem contato e a gente faz uma série de também atividades com o empreendedorismo, né, em associações ou pessoas empreendedoras ou mentorados que estão nessa transição também. Inclusive uma das mentoradas, alguns anos atrás, nesse processo, ela falou assim: Ueda, não é que eu não gosto do que eu estou fazendo, mas eu estou tendo apatia. Foi a palavra dela. Ela falou assim: as minhas segundas-feiras estão difíceis de eu acordar. E eu falei, não, na verdade, todos os dias. Eu não era assim. E na época ela percebeu que ela estava tendo, no caso dela, ela fez uma transição de carreira que não foi possível dentro da organização para se tornar uma empreendedora, né, na área de consultoria da área dela. Hoje está navegando em flow, está em flow, né? Porque ela até me falou assim: Ueda, agora tem que fazer. Até eu encontrei com ela e ela falou assim: Ueda, como que está a sua agenda? Eu tenho que fazer a mentoria para agora a gente diminuir um pouco e a gente trabalhar um processo mais de qualidade, mais foco na qualidade. Lembrando, nessa questão da qualidade, eu gosto muito inclusive eu falei para ela: olha, mas vamos lá, usa 80-20, a lei de Pareto, né? Ela falou: mas eu preciso de estruturas, né? E ontem eu estava conversando com um amigo que também trabalha numa das associações, ele falou: o empreendedor é muito só, né? Muito só. Então precisa desse trabalho de conversa, de mentoria, tudo isso, né? E a gente vai conversando. Um outro aspecto é ter um objetivo na vida. Significado e sentido no trabalho, ele está muito ligado ao nosso sentido da vida. Por conta disto, a conversa sobre Ikigai é uma conversa que a gente fala muito durante o processo, durante o nosso dia a dia. Então, esses são aspectos muito importantes, por isso que a gente também vai deixar o link nesse canal de um e-book gratuito que a gente tem sobre o Ikigai, sobre o Ikigai Flow, para que a gente observe que ter um objetivo na vida, né, tem que estar associado ao nosso trabalho, à nossa atividade, ela tem que estar associada, não é dependente, é associado. Por quê? Onde eu sou remunerado, eu sou reconhecido. O que eu tenho de ponto forte, né, e o que eu amo, eu faço, está muito associado à atividade profissional. Isso explica porque muita gente, quando aposenta, perde a sua identidade, porque o sobrenome organizacional está associado, para muitas pessoas, à sua vida. O Ueda do
Ikigai, o Eda então, do atividade profissional, né? Tudo isso. Então, e o que contribui para a humanidade, para as pessoas, associado ao seu objetivo de vida, tá? O significado e sentido, fazer parte. Quando eu escrevi esse fazer parte, lembra a pergunta que nós fizemos, né, no movimento escoteiro, que as crianças saíam com aquela pergunta: você gosta do que faz ou faz o que gosta? A sua atividade, ela faz parte, ela não deve ser a única, mas faz parte do seu processo. E a gente, inconscientemente, esse significado é tão importante quando a gente pergunta para as pessoas, né, e aí, tá tudo bem? E às vezes, ou sempre, as pessoas falam: eu estou fazendo isso, né? Ou quando está passando por desafio de saúde, ou quando está saindo, ou com saúde de boa, mas geralmente a gente associa ao trabalho, né? Estou fazendo isso, ou não estou fazendo isso, ou estou à procura disso. Perceba que o significado permeia todos os minutos da nossa vida. Até a respiração. Qual o significado você dá para essa respiração? Todos os desafios que nós passamos nos últimos anos aí, né? E sentimento de vinculação. Esse sentimento a gente fechou e iniciou com esse sentimento de vinculação. Por quê? Quando, aqui nesse livro, todas essas anotações aqui são sobre significado. Tudo sobre significado. E ele vai trabalhando em significado nas outras necessidades humanas e tal. Aqui é muito bacana, muito bonito. É o significado que libera nossas maiores possibilidades para alcançar nosso melhor e tornarmos-nos melhores pessoas. Perguntas para ajudar aqui nessa conversa aqui. Pelo menos 2 eu fiz para aquele jovem lá que estava conversando com a gente lá durante a hora do almoço. Até foi muito engraçado que a coordenadora de gestão de pessoas falou assim: você já está tendo uma mentoria Virtus com o professor, você vai ter que pagar para ele. Foi muito interessante porque é o próximo não estou cobrando você não, hein? Não estou cobrando, pode ficar tranquilo. Aí próximo da empresa tem um restaurante japonês muito bom. Ele falou: não, eu vou pagar o almoço pro professor, o senhor gosta? Falei: cara, você acha que eu não gosto? Se bem que cara é difícil, né? Minha esposa não gosta de peixe cru. Fazer o quê? Fazer o quê, né? E ela é descendente japonesa. Mas vamos voltar aqui. Perguntas, vamos lá. Você é um grande criador e realizador de significado? Talvez você fale: não. Começa a pensar, qual o significado você dá? Qual o significado você dá quando você entra no elevador e ninguém fala bom dia para você? Somos criadores de significado. Você sabe como criar um novo lote de significado? Lote de significado, a palavra dele. Frescos e vivificadores. Significados frescos e vivificadores. Aqui a gente tem que lembrar que existem significados que já estão vencidos, tá? Tem significados que estão vencidos, então traz significados que têm ainda data de validade, que são frescos e são vivificadores. Esse processo de vencidos é uma expressão que a doutora Sônia Lubrovoniski, no livro Ciência da Felicidade, é um estudo científico que, sim, eu acho que mais de 25 anos que ela estuda a trajetória de gêmeos univitelíneos. A gente tem vídeos nesse canal, então se inscreva no nosso canal, que a gente aborda a ciência da felicidade, que é a proporção 50-40-10. Ou seja, gêmeos univitelinos, o que fizeram com que eles ou elas tivessem trajetórias diferentes. A mesma genética, 50%. O que são os 40-10? 10 é o evento. Aconteceu um evento. 40%. Qual é o significado que você deu e qual foi o comportamento que foi gerado? Tem um significado muito ligado aos pensamentos e sentimentos que foi gerado e o comportamento, as atitudes. Perceba o quanto que é importante a gente ter significados que ainda estão no prazo de validade. A doutora Bárbara Frederickson, ela fala, eu faço assim porque às vezes os livros estão aqui, ela fala sobre a gente fazer dieta da mídia. Por quê? Porque tem informações que estão vencidas e a gente ainda a gente assimila, a gente ainda consome e a gente não consome informações que estão vencidas, então a gente tem que fazer uma dieta, tá? Terceira pergunta, essa é Bárbara.
Essa eu faço muito durante as mentorias. Você sabe como desfazer os velhos significados que criam limitações? Perceba os indicadores, que são significados que já perderam a data de validade. Ou são velhos significados. Gera limitação, gera estresse, ou melhor, o distresse, o mau estresse, desencorajamento, te leva para baixo e autossabotagem. Nós temos vários vídeos também que a gente fala sobre uma das questões que gera autossabotagem são significados que geram a nossa busca por perfeição. Não dá para chegar à perfeição. Então, por conta disto, a gente se inspirar, a gente trazer as emoções positivas para o nosso cenário, para romper esses monólogos ruidosos de autossabotagem. Quando a gente tem essa reflexão de autoconhecimento, a gente vai buscando a autoeficácia. Por conta disso que os capitais psicológicos positivos, elas trazem esse processo da resiliência. Porque quando você traz você faz a reflexão dos seus pontos fortes, isso já vai rompendo, já vai diminuindo essas ruminações mentais. E última pergunta. Qual é o significado da sua vida hoje? Qual o significado da sua vida hoje? Quais são os significados que estimulam você hoje? Como propõe o doutor neurocientista Ken Moji, do livro Ikigai, o que faz você acordar todas as manhãs. Enriquece o seu significado, para que esse significado vá gerando mais sentido. Enriquece esse significado para que você possa ter esse propósito de vida como direcionador. O propósito de vida não é algo assim fantástico, não. Seu propósito de vida, ele pode ser acordar pela manhã e fazer uma primeira pessoa sorrir, não sei, ou na sua atividade profissional, ou na sua atividade com você, o seu propósito de vida. Eu tenho que compartilhar essa mensagem de uma grande autora que foi jornalista, trabalhou com música na Rádio Eldorado, lá atrás, alguns anos atrás, século passado. O seu caminho, seja qual for o seu caminho, seja você mesmo. Seja qual for o seu caminho, seja generosa, generoso. Seja qual for o seu caminho, seja justo. Seja qual for o seu caminho, seja verdadeiro consigo mesmo. Seja qual for o seu caminho, seja amoroso, amorosa. Seja qual for o seu caminho, seja mestre de si mesma. Seja qual for o seu caminho, seja alerta sobre as suas emoções, o que você está sentindo, porque ela pode gerar significados. Seja qual for o seu caminho, saiba que a vida é um sonho. Um sonho. Seja qual for o seu caminho, seja não domesticável. Seja qual for o seu caminho, seja livre. Seja qual for o seu caminho, tenha compaixão. Seja qual for o seu caminho, seja responsável pelos significados que você dá para as coisas que acontecem na sua vida. Como aquele aluno que participou da palestra, ele comentou ao término do primeiro almoço, ele falou assim: Ueda, se eu gerar significados poderosos, eu posso também gerar pessoas também empoderadas ao meu redor? Eu falei, sim. E ele até deu uma risada, ele falou assim, porque a palavra empoderar é algo tão importante na minha vida, que eu fui refletindo com meu avô. Eu falei, como assim você foi refletindo com seu avô? Meu avô, ele também é um imigrante de guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, veio criança para cá. Mas ele lembra quando ele pegou o trem e os desafios. E ele falou que tem uma palavra, né, na cultura dele, que é muito forte desse empoderar, né? Empoderar, porque é dentro de você que você tem o seu poder, ele falou, né? E ele luta artes marciais, pratica artes marciais, e ele comentou, ele falou assim, é tão importante na nossa vida a gente procurar, né, a nossa força interior, né? E aí ele deu as filosofadas dos personagens infantis e tal, mas eu vi que foi tão bonito nesse processo, porque ele falou assim, agora eu coloquei uma meta.
Eu falei assim, como assim a sua meta? Ele falou, olha, eu vou compartilhar, ele falou, eu vou compartilhar, eu já compartilhar, mas eu vou compartilhar com pelo menos 5 pessoas, né, as minhas virtudes, né, os meus pontos fortes. Nada na vida tem significado, a não ser o significado que você dá para as coisas que acontecem na sua vida.